Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física? Eu vou fazer hoje aqui uma revisão sobre refração. Essa é uma matéria que pertence ao ciclo 2, na frente 2, caderno 2, tá? Então, vimos anteriormente espelhos planos, espelhos esféricos, onde o fenômeno predominante era o fenômeno da reflexão da luz. A luz bate num espelho e volta, ou seja, sofre o fenômeno chamado reflexão da luz. Quando você tem um raio de luz que incide, por exemplo, ó, nós temos aqui uma lanterna emitindo luz, você tem um raio de luz se propagando aqui no ar, ele passa a incidir na água, então ele passou de um meio para outro meio, do ar para a água. Este fenômeno se chama refração da luz, ok? Então, tem um exemplo aqui, ó. Esse desenho é exatamente esse aqui do meu lado. Aqui é a superfície entre ar e água, que é chamada de dióptro plano. Aqui é o ar, aqui é a água. Eu vou traçar uma reta chamada reta normal. Esta reta forma 90 graus com a superfície da água. Este raio de luz aqui, que está se propagando no ar, ele é chamado de raio incidente, tá? Então, este é o raio incidente, ele forma com a normal um ângulo chamado de ângulo de incidência. Este raio passa a se propagar na água, sofre o fenômeno, então, da refração da luz. O raio refratado forma com a normal um ângulo chamado de ângulo de refração, ok? Então, a refração da luz é a passagem da luz de um meio para outro meio com variação na sua velocidade, certo? Aqui nós temos um outro exemplo, ó. Aqui eu tenho um meio qualquer A, um meio qualquer B. Claro, este meio deve ser um meio homogêneo e transparente, como, por exemplo, ar, água, vidro, diamante e assim por diante. Não pode ser uma parede, é claro, né? Tem que ser meio homogêneo e transparente. Então, eu tenho aqui um meio A, um meio B. Aqui está a normal, formando 90 graus com a superfície. Aqui está o raio incidente, está formando aqui o ângulo de incidência com a normal. Vocês estão vendo que este raio, ó, ele não passa direto. Esse é um pontilhado que representa a continuidade deste raio se ele não sofresse desvio. Quando ele passou do meio A para o meio B, vocês estão vendo que o raio sofreu um pequeno desvio, ele se aproximou da normal. Este é o raio refratado no meio B. Do meio A para o meio B, houve o fenômeno da refração da luz, e este fenômeno é acompanhado com variação de velocidade. Só existe um caso em que não há desvio, é quando o raio incide na própria direção da normal, ó. O ângulo de incidência aqui é 0 grau e o ângulo de refração aqui é 0 grau também. Este é o único caso que não há desvio. Isto não significa que a velocidade da luz não tenha mudado. Mudou sim. Aqui no meio A, a velocidade da luz é uma, aqui no meio B, a velocidade da luz é outro valor, tá? Então, nesses dois exemplos, eu tenho o fenômeno da refração, que é a passagem da luz de um meio para outro. Este meio é um meio homogêneo, transparente. Ela pode não ter desvio nenhum quando se propaga na direção da normal ou qualquer outro ângulo que tenha qualquer valor que não seja zero, né? Qualquer outra inclinação,
há um desvio da luz. Então, a refração pode ou não ser acompanhada do desvio, mas em ambos os casos, houve variação na sua velocidade. Cada meio é representado por um número. Então, a água tem um número, o ar tem outro, o vidro tem outro e assim por diante. Este número que caracteriza o meio é chamado de índice de refração, representamos pela letra N. Como é que eu calculo o índice de refração? É o valor da velocidade de propagação da luz no vácuo, que representamos pela letra C, dividido pelo valor da velocidade da luz no meio que eu quero calcular. Lembra que este C, velocidade da luz no vácuo, é sempre 3/10⁸ metros por segundo. A luz se propaga no vácuo com este valor de velocidade. Então, eu tenho aqui uma tabela com vários valores de velocidade de propagação da luz em meios diferentes. Claro que isso aqui ninguém precisa decorar, se precisar num exercício é dado. Na água, a luz se propaga com uma velocidade de aproximadamente 2,26 metros por segundo. No vidro, 1,8 metros por segundo. Na glicerina, 1,58 metros por segundo. No diamante, 1,25 metros por segundo. No silício, 8,82 metros por segundo. Vocês estão notando que todos esses valores são inferiores a esse, porque o valor da velocidade da luz no vácuo é o maior valor que existe. Portanto, quando você for fazer este valor 3/10⁸ dividido por qualquer um desses aqui, sempre vai dar um índice de refração, um valor maior do que 1. Nunca vai dar um valor 0, alguma coisa, porque significaria uma velocidade aqui V maior do que 3/10⁸, e isso não existe, tá? Então, o N é sempre um número maior, no mínimo igual a 1. Quando o N é igual a 1? O N é igual a 1 quando eu tenho o índice de refração do ar. Por quê? Porque a velocidade de propagação da luz no ar é próxima da velocidade de propagação da luz no vácuo. Então, a gente costuma colocar como sendo a mesma. Ou seja, a velocidade da luz no vácuo e no ar é a mesma, 3/10⁸. Então, se você fizer aqui 3/10⁸ dividido por 3/10⁸, este N dá exatamente 1. Então, o menor índice de refração que existe é o do ar, que vale 1, tá? Qualquer outro, o valor é maior do que 1. Então, eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu quero calcular o índice de refração no diamante. O que eu faço? N, C sobre V. C, sempre a velocidade da luz no vácuo, 3/10⁸. V, a velocidade de propagação da luz no diamante, ó, pela tabela, 1,25 tá aqui. 10⁸ em cima, 10⁸ embaixo, cortou. 3 dividido por 1,25 dá exatamente 2,4. Então, o diamante é um meio que tem um índice de refração que vale 2,4. Ah, você esqueceu de botar a unidade aqui? Não. Índice de refração é uma grandeza adimensional. O que é isso na física? É um número que não tem unidade. Você dividiu aqui metro por segundo, não tem unidade. Então, o N do ar é 1, o N do diamante é 2,4, não tem unidade, ok? Aqui nós temos um outro exemplo importante. Eu tenho aqui, como nós estávamos falando do diamante, eu tenho aqui, ó, o ar, e aqui embaixo eu tenho o diamante. Apontei, por exemplo, um raio laser aqui no ar, ele está se propagando no ar, chegou nesse ponto aqui, tracei a reta normal,
que forma 90 graus entre a superfície área e diamante. Este ângulo que o raio incidente forma com a normal é chamado de ângulo de incidência. O raio não passa direto, este raio ele sofre uma diminuição de ângulo aqui, ó. Esse ângulo de refração que o raio refratado forma com a normal, vocês estão percebendo que é bem menor do que I, certo? Então, vamos ver por que este raio se aproximou da normal. O índice de refração do ar é 1. O índice de refração do diamante, calculamos na página anterior, 2,4. Quanto maior o índice de refração de um meio, nós dizemos que o meio é mais refringente. Portanto, o diamante é um meio mais refringente do que o ar. Ou o ar é um meio menos refringente que o diamante. Quanto maior o índice de refração, mais refringente é o meio. Neste exemplo, o índice de refração do diamante é maior do que do ar. Olha a nossa formulinha do índice de refração. N e V são grandezas inversamente proporcionais. Quanto maior o índice de refração de um meio, menor a velocidade da luz naquele meio, e vice-versa. Então, se o diamante tem um índice de refração maior, a velocidade da luz no diamante é menor. Sempre N e V são contrários, ó, são grandezas inversamente proporcionais. Índice de refração do diamante maior, velocidade de propagação da luz no diamante menor. Então, quando a luz passou aqui do ar para o diamante, o raio fica pertinho da normal, ele se aproxima da normal. Menor velocidade, menor ângulo, ó. Marquei aqui, ó, velocidade menor, ângulo menor. Então, o ângulo de refração é menor que o ângulo de incidência, o raio se aproxima da normal. Isso é muito importante, tá? Por isso que eu quis fazer uma revisão sobre isso. Depois vocês aprenderam a lei de Snell-Descartes. Essa lei de Snell-Descartes, ela está sendo usada até nos prismas, né? Que vocês vão estudar posteriormente ou já entraram em prismas. Qual é a lei de Snell-Descartes? Ó, aqui eu tenho um meio qualquer N1, o ângulo de incidência aqui foi chamado de θ1 nessa figura. Aqui eu tenho um meio N2, e aqui eu tenho o ângulo de refração θ2. A lei de Snell-Descartes é muito simples. O produto do índice de refração pelo seno do ângulo em cada meio é constante, ou seja, N1 seno θ1, N2 seno de θ2. Está aqui, ó, N1 seno θ1, N2 seno θ2. Com essa lei de Snell, a gente calcula índice de refração desconhecido ou ângulos desconhecidos e assim por diante. Aí eu fiz um exemplo aqui, ó. Peguei um exemplo, um exercício de vestibular. Um raio luminoso incide sobre a superfície de separação entre o ar e o vidro com um ângulo alfa, ele está chamando o ângulo de incidência aqui de alfa, e refrata com um ângulo beta, como mostra a figura. Ele está chamando aqui o ângulo de refração de beta. Aqui nós temos o ar, aqui nós temos o vidro. Alfa, ângulo de incidência, beta, ângulo de refração. Ele forneceu para a gente o seno e o cosseno de 30 e 60 e diz que o índice de refração do ar vale 1. Eu quero saber quanto vale o índice de refração deste vidro. Basta aplicar lei de Snell-Descartes. N1 seno θ1, N2 seno θ2. Ou N1 seno I, ângulo de incidência, N2 seno R, ângulo de refração. Nesse caso, o nosso meio 1 é o ar. O índice de refração do ar é 1. Está aqui. Nesse nosso exercício, o ângulo de incidência é o alfa, vale 60 graus. O seno de 60 graus está aqui, ó,
0,87. Então, 0,87. Está aqui. N2 é o índice de refração do vidro que nós desconhecemos. E o ângulo θ2, ó, é o ângulo de refração, nesse exercício ele chamou de beta, vale 30 graus. Então, seno de 30 graus está aqui, ó, meio. 1 vezes 0,87 dá 0,87. O meio está multiplicando, passou dividindo. Achei que o índice de refração deste vidro vale 1,74. Ó, o que aconteceu que eu falei no problema anterior, no caso anterior? O índice de refração do ar é 1, esse vidro tem índice de refração 1,74. Então, o índice de refração do vidro é maior do que do ar. O vidro é mais refringente do que o ar. Quanto maior o índice de refração, menor a velocidade. Então, na hora que o raio passou do ar para o vidro, a velocidade diminuiu, o ângulo diminuiu, ele se aproxima da normal. Dá para perceber na própria figura. O ângulo alfa é 60, o ângulo beta é 30, então o raio se aproximou da normal. Esse exercício da FATEC é muito importante, ó. Durante um ensaio com uma amostra de um material transparente e homogêneo, um aluno do curso de materiais da FATEC precisa determinar de que material a amostra é constituída. Para isso, ele utiliza o princípio da refração, fazendo incidir sobre uma amostra circular de raio R um feixe de laser monocromático conforme a figura. Então, eu tenho uma amostra aqui, ó. Essa amostra está representada aqui por azul, tá? Ela é em formato de meia-lua circular. Ele pega um raio laser, incide aqui na amostra, e esse raio laser passa a se propagar aqui fora no ar. Ele conseguiu fazer esta medida aqui, ó. Essa distância daqui até aqui 2 centímetros e esta medida daqui até aqui 3 centímetros. Daqui até aqui é o próprio raio da circunferência, que é o mesmo daqui. Vocês estão vendo que nesse exercício não foi dado o ângulo de incidência e nem o ângulo de refração. Ele só chamou de θi, ângulo de incidência, θr, ângulo de refração. Só que para aplicar a lei de Snell, eu preciso do seno de θ1 e θ2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar a matemática aí. O que é seno de um ângulo? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ó, eu tenho aqui, ó, o ângulo reto. O que é seno de θ1? Ó, cateto oposto a θ1, 2, dividido pela hipotenusa, que é isso aqui, que é o raio. Não tem o raio, deixa assim. Seno de θ1, 2 sobre R. O que é seno de θr? Cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, que é R também. Então, guardo isso daí, tá? Esse aluno tem uma tabela com índices de refração de vários materiais. Eu quero saber essa amostra de que material é composto. Então, eu vou calcular o índice de refração e ver com qual material que vai bater aqui. Então, eu já achei os senos dos ângulos aqui, agora eu aplico a lei de Snell. N da amostra, seno θ1. Tá aqui, ó. N da amostra vezes o seno de θ1. N do ar, seno de θr. Tá aqui. N da amostra, não sei. Copiei aqui. Seno de θ1, calculei aqui, ó, 2 sobre R. Substituí aqui. N do ar, 1, tá aqui. E o seno de θr tá aqui, ó, 3 sobre R. O R daqui com o R daqui cortou. O que sobrou? N da amostra vezes 2 está aqui, ó. N da amostra vezes 2. 1 vezes 3, 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, eu achei que essa amostra tem índice de refração 1,5. Olha na tabela. Quem tem índice de refração 1,5? A resina.
Então, este material que esse estudante está usando é a resina alternativa E. Fácil, né? Até a próxima aula com mais uma revisão, pessoal. Qualquer dúvida, os meus contatos estão sempre na sala virtual de vocês. Não deixem de preencher o questionário de presença para registrar a sua presença na aula de hoje. E a dica musical de hoje é essa daqui, sensacional, hein? Tchau, gente, até a próxima.